Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os contratualistas, né? Continuamos a falar de conceitos de filosofia política e hoje a gente fala de Hobbes, Locke e Rousseau. Ok, Hobbes, que vive ali no início daquele período renascentista, do iluminismo, né? Século XVI, início do XVII, é famoso pela expressão de que o homem é o lobo do homem. Não é? Então, mas o que Hobbes exatamente defendia? Primeiro, ele realmente defende que no estado de natureza reina uma situação de guerra de todos contra todos. Uma guerra generalizada por sobrevivência, por alimento, por tudo. Né? Então, nesta situação, a única salvação possível para o ser humano preservar a própria vida, porque é uma guerra de todos contra todos que tende a exterminar a totalidade, que é um indivíduo contra o outro, até que não chegue mais nada. Então, o que eu tenho? Um pacto de união. É a única forma de preservar a vida para o Hobbes, porque para o Hobbes a preservação da vida aqui é o fundamental. É a única coisa que nos tira do estado de natureza. E é um contrato social que é realizado. É o Estado, que ele vai chamar de o grande Leviatã. Para ele é um Estado forte, que se impõe, ele é monarquista, então há uma liderança forte, né? E para o Hobbes, nas palavras dele consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida. Uma pessoa cujos atos, uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Esta pessoa, para Hobbes, é o governante, é o monarca. Então, pelo pacto de união, todos cedem os seus poderes, forças e recursos a uma pessoa. E essa é encarregada de manter a ordem, assegurando paz e defendendo aquele grupo de ataques externos. O objetivo final é o qual? Preservar a vida. Então, Hobbes é um monarquista defensor de um Estado forte, que ele chama de Leviatã, como a única coisa capaz de conceder paz. Qual é a fórmula desse pacto de união? Quais são as suas exigências e o seu objetivo? A fórmula do contrato no Pacto da União é esta. Eu cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta Assembleia de Homens, com a condição de transferir a ele o seu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida de uma só pessoa se chama Estado, em latim, civitas. Então, qual é a questão? Eu cedo sob a condição de você ceder. Quando alguém desfaz isso, o meu pacto também é desfeito. É um contrato. Eu entro com a cessão dos meus direitos, você também entra, para que uma terceira pessoa escolhida possa governar. Exigência. Consentimento. Ok? Eu só vou fazer, isso só vai acontecer se eu concordar, e se você concordar, e se o outro concordar. A cessão e transferência vai para outra pessoa. Essa terceira pessoa é que tem o poder soberano. Qual a finalidade? Usar como convém os meios para assegurar a defesa e paz comum. Quaisquer meios, os meios da força, o monopólio da força está com essa pessoa. E aí ela vai escolher outros, ela vai comprar armas. O objetivo? Defesa da paz e segurança. Lembra que eu falei? É a defesa da vida, porque é a vida que está ameaçada no estado de natureza de um contra o outro.
de guerra de todos contra todos. O Locke, que vem um pouquinho depois, no século XIX, pega o final do século XVII, entra um pouquinho no século XVIII, ele vai retomar essa ideia de estado de natureza de uma outra perspectiva. Uma perspectiva que não é negativa, mas ele encontra no estado de natureza os fundamentos daquilo que ele considera o direito natural mais precioso. Tá? Nesse estado de natureza, nessa vida de precisar correr atrás e caçar, por exemplo, para poder sobreviver, de correr atrás do seu alimento, de coletar, ele vê o fundamento direito natural à vida e à propriedade. Aqui a gente tem uma imagem das mais antigas, talvez a mais antiga imagem de arte humana, uma arte rupestre, em uma caverna da Indonésia, que retrata uma cena de caça. Alguém correndo atrás do seu alimento. Trabalho que é representado. O que isso tem a ver com o estado de natureza em Locke, John Locke, em inglês? O estado da natureza tem uma lei da natureza para governá-lo, que a todos obriga. E a razão, que é essa lei, então vejam, a racionalidade, ensina a todos os homens que tão só consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Então, é direito natural, esse direito à vida, saúde, liberdade e posses. Primeiro ponto que a gente vai lembrar de Hobbes. Outro ponto, que a racionalidade faz parte do estado de natureza. Portanto, a autonomia e a liberdade. São pontos que estão desde lá, desde o mais primitivo momento. O ser humano, portanto, ele é naturalmente dotado de razão e detentor de propriedade. Olha só essas duas coisas. Isso é muito importante para o justnaturalismo inglês. Okay? Trabalho que decorre dessa união da racionalidade, de defesa da vida e da saúde, entra como fundamento do direito à propriedade. Citando Locke, aquele que se alimenta das bolotas colhidas debaixo de um carvalho ou das maçãs apanhadas nas árvores da floresta, com toda certeza, dela se apropriou para si. Ninguém pode negar que lhe pertence ao alimento. Pergunta, então, quando começa a pertencer? Quando a digeriu? Quando as comeu? Quando as colheu? E é evidente que, se a colheita de início não fez dele nada mais, poderia tê-lo feito. Esse trabalho estabeleceu uma distinção entre o comum e elas. Juntou-lhe algo mais do que fez a natureza, a mãe comum de todos, tornando-as, assim, direto, privado dele. Ou seja, esse trabalho colheu, caçou, plantou, tomou algo para si, isso faz com que aquele objeto passe a pertencer à pessoa. Então, nós temos, primeira coisa, uma posse que é da própria vida, a posse do trabalho, a posse do objeto do trabalho. É muito interessante esse direito natural ao trabalho e à posse que o Locke coloca. Quando eu realizo um esforço com este corpo que me pertence, porque eu sou livre, e eu tenho o direito de defendê-lo, ele é minha propriedade, e naquilo que eu uso o meu corpo, eu sou proprietário. Eu sou proprietário. Tá? Aquilo que eu uso o meu corpo. Como é que eu passo do estado de natureza para a sociedade civil? Na natureza eu tenho trabalho, eu tenho liberdade. Como é que acontece essa passagem? Quando há uma comunidade. Tá?
quando se constitui uma comunidade. Então, o que eu tenho aqui? Falando Locke, quando qualquer número de homens, pelo consentimento de cada indivíduo, constitui uma comunidade, tomou por isso mesmo essa comunidade um corpo, com o poder de agir como um corpo, o que se dá tão só pela vontade e resolução da maioria. E se todo homem, concordando com outros em formar um corpo político sob um governo, assume a obrigação para com todos os membros dessa sociedade de submeter-se à resolução da maioria conforme a assentar. Se não fosse esse pacto inicial, pelo qual ele, juntamente com outros, se incorpora a uma sociedade, nada significaria. Então, o que eu tenho é, formou-se uma sociedade, uma comunidade, pelo consentimento, por quê? Porque nós temos todos os indivíduos livres. Então, houve esse consentimento, essa concordância de formar um corpo político sob o governo, ele se compromete a se submeter à resolução da maioria. Olha a diferença aqui dele para o Hobbes. O Hobbes defende uma força muito forte de um monarca. Certo? Hobbes defende uma força concentrada. O Locke defende uma força que é da comunidade, que é manifesta através da vontade da maioria. Ele é parlamentarista, ele é um antimonarquista ferrenho. Então, o poder para ele não deve ser concentrado, mas deve ser exercido pelo povo. E assim, como é que eu vou saber a vontade da maioria? Pelo voto. Exatamente. Eleição. É disso que o Locke está falando aqui. E qual é o objetivo? O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidade, colocando-se eles sob o governo, é a preservação da propriedade. Para esse objetivo, muitas condições faltam no estado de natureza. Esse é o ponto aqui para o Locke. Defesa da propriedade. Lembrando que a propriedade é a vida, o corpo, o trabalho, o objeto do trabalho e tudo aquilo que decorreu. É a terra, a casa que eu tenho. O direito à propriedade, ele é sagrado para o homem. É um direito natural. Mas a concepção de propriedade, ela abrange exatamente isso. A vida, saúde, trabalho, o fruto do trabalho e o lugar em que isso se dá. É, portanto, um pouco diferente do que às vezes a gente imagina. Não é algo que alguns têm, que adquiriram e outros não. É natural. Defender esse direito, defender o direito, por exemplo, de ter o meu instrumento de trabalho, que ele se incorpora a mim, defender a minha vida, defender a minha saúde, defender o fruto do meu trabalho, é um direito natural. E o Estado, ele existe para garantir isso. O Estado, para o Locke, é um Estado democrático. E aí a gente tem o terceiro contratualista, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, um francês já do século XVIII, com uma grande influência sobre a Revolução Francesa. O Rousseau, para quem o estado de natureza é visto de uma forma bastante idílica, idealizada, de uma harmonia total entre homem e natureza, e que vai influenciar bastante os românticos, a literatura romântica, por exemplo, e essa visão romantizada da natureza e dos seus habitantes, e dos povos que vivem ainda da natureza.
Se o estado da natureza é tão bom, por que sair? E aí ele escreve o contrato social. Tá? Qual é o ponto? Aqui, fala Rousseau. Suponhamos os homens chegando àquele ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza sobrepujam pela sua resistência as forças que cada indivíduo dispõe para manter-se nesse estado. Então, esse estado primitivo já não pode subsistir. O gênero humano, se não mudasse de modo de vida, ele seria. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e orientar as já existentes, não têm eles outro meio de conservar-se, senão formando por agregação um conjunto de forças que possa sobrepujar a resistência, impelindo-as para um só móvel, levando a operar em concerto. Okay? Então, quando se enfrenta algo que sobrepuja a minha resistência, as minhas forças e as suas, a do outro, o que a gente faz? A gente une, porque é dessa unidade que sai uma força que, protegendo a todos, é maior do que eu, é a força do nós. Então, nós enfrentamos conjuntamente uma mesma ameaça. Tá? E aí vamos operar em um concerto, sabe? Em uma unidade, harmonia. Agora, quando acontece a desigualdade que Rousseau tanto experimenta em sua vida, e tanto critica, porque ele olha para a sociedade e vê uma sociedade desigual. Tem uma crítica enorme a isso. Qual a origem para ele? Primeiro, é a fonte de todo o mal. Da desigualdade vem a riqueza, que ele vê com maus olhos. A riqueza que ele não tem. Da riqueza provém o luxo e a ociosidade. Então, essa questão de todos se unirem para lutar contra uma ameaça externa, quando ela é substituída por alguém que acumula mais, ela se torna fonte de mal e se torna em uma sociedade degenerada, em que o egoísmo sobrepuja aquela harmonia que deveria haver para a existência do Estado. E aí essa sociedade política da Rousseau, ela seria uma criação opressora, para oprimir os mais pobres, como um ato arbitrário, que vem do acúmulo de riqueza, para Rousseau. E aí é um estado em que a guerra é de todos contra todos. Olha só, o contrário do Hobbes. O Hobbes fala que o estado de natureza é de guerra de todos contra todos. O Hobbes é aquele que diz que o homem é o lobo do homem, que o estado de natureza é mau. O Locke fala que a propriedade é o fundamento do direito natural. E é um direito natural. O Rousseau coloca que a propriedade é raiz da desigualdade, e essa desigualdade se reflete no estado arbitrário, uma sociedade degenerada e desigual, em que há guerra de todos contra todos. Então, nós voltamos a ter essa expressão, mas em Rousseau, ela se refere ao Estado, a um Estado opressor. Tá? Sociedade política que emergiu, aquela que ele vê, aquela que ele vive, é uma falsa fundação e ilegítima, porque ela não é fundada na defesa comum, mas na opressão. Ela não vem da união, mas vem da opressão, e aí ela suscita reações, e a gente tem essa guerra infinita. Guerras que ele viveu várias em sua vida. Guerras de estados contra estados. E aí, como é que fica? Então, o estado de natureza é bom, mas se eu tenho uma ameaça maior do que eu posso suportar, ele deveria fazer uma sociedade com outro, mas a sociedade está degenerada, qual é a solução? O contrato social. A sociedade política existente, ele diz que é baseada no falso contrato, que é um contrato baseado na sociedade.
na propriedade. Ou ele propõe uma sociedade com um contrato social, baseado na liberdade. Tá? É ele que fala que o homem nasce livre por toda parte, encontra-se em ferros. Mas isso é diagnóstico. Qual é a solução? A solução é um contrato social em que a finalidade é analisar as condições para a instituição de um verdadeiro contrato que ofereça garantia de proteção da comunidade ao cidadão, todo cidadão. Por quê? Porque a liberdade é um direito natural. E a recuperação dessa liberdade e igualdade suprimidos no fim do estado de natureza. Um contrato social, para o Rousseau, recupera elementos do estado de natureza, que são bons, como a liberdade e igualdade, mas não se baseia na opressão e na desigualdade que se fundamentam no direito à propriedade, para Rousseau. Então, vejam, ele está vendo o estado de natureza, o que ele vê como uma sociedade política degenerada e propondo um contrato social para consertar aquilo que para ele está deteriorado. Então, o que ele vê é uma comunidade, uma sociedade política em que não há contrato social, que ele rejeita. Mas ele não propõe voltar ao estado de natureza, mas refundar a sociedade em outras bases. Tá? Qual é a natureza desse contrato social que ele vai chamar de legítimo, que deve ser? Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pelo qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. Por que eu obedeço a mim mesmo no contrato social? Porque esse contrato social funda uma sociedade democrática. Assim como Locke, o Rousseau é um democrata. Então, nesta sociedade democrática e igualitária, eu manifesto a minha vontade através do voto, por exemplo. E eu vou obedecer a mim mesmo porque eu sou autônomo e sou livre. E essa liberdade, ela é recuperada e ela é garantida. Mas como que eu evito sair fazendo o que dá na telha sem levar os outros em consideração? Exatamente, porque sou autônomo, então aquela regra que eu construo para mim, eu a construo tendo em mente o outro e agindo de uma forma que ela tenha essa possibilidade de estender a todos sem que isso me incomode. É um agir pensando numa ação que se torna lei, é um agir que pensa no todo. É um agir em que a minha liberdade convive com a liberdade do outro, que é tão igual quanto eu. Então, nessa comunidade de seres livres e iguais, todos vão lembrar e levar em conta isso, que existem liberdades convivendo. E é feito um acordo de que nós vamos viver em comum e unidos. Para viver em comum, eu vou levar em conta a liberdade do outro e o que ele pensa e o que ele faz. E aí cada um vai limitando-se a si mesmo para um bem maior. Não é anulando-se, é pensando no alcance da minha ação e nas consequências para esse grupo. Ok? E é isso. Obrigada e até a próxima.